Muito bem-vindo, Vadir, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Um abraço aí às amigas e amigos que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Muito bom. Vadir, só uma perguntinha básica, me desculpe ser uma pergunta tão básica, só queria que você falasse só rapidamente um pouco sobre essa função que você assumiu como secretário nacional de defesa, né? Resumir para a gente do que se trata, qual a sua responsabilidade nesse sentido. Secretaria Nacional do Consumidor. Isso, Secretaria Nacional do Consumidor, desculpe. Não vou me confundir aqui com o ministro da Defesa. Olha, Miguel, muita gente, né? Eu estou no Rio, eu vim ontem cumprir uma agenda aqui na OAB do Rio, na entidade que eu já presidi, e assim, muitos amigos, gente do meu tempo lá do Conselho, colegas, advogados, e é uma pergunta que é feita de forma recorrente. Mas vem cá, pô, por que você escolheu, por que você foi parar nessa secretaria? Isso não tem nada a ver com você nunca atuou nessa área, né? Tua formação, tua atividade na advocacia é de outra especialidade, a tua atuação política nunca não mostra nenhum destaque desse tema aí na tua trajetória. Por que você está lá? E o que eu tenho explicado são as circunstâncias, né? É o momento que o país atravessa. Em outro momento, provavelmente eu não teria aceitado, não estaria lá, né? Mas em conversas com o presidente Lula e com o ministro Flávio Dino, eles encareceram, enfatizaram as circunstâncias que nós estamos vivendo, e particularmente o superendividamento da população brasileira. 70% da população brasileira estão superendividados. Não é endividado. Endividado todo mundo está. Quem usa cartão de crédito está endividado, né? Mas eu me refiro ao superendividamento, né? Que não é uma mera expressão de retórica. O superendividamento hoje é uma figura jurídica. A sua definição é legal, né? Ou seja, decorre da lei. E isso em todo o mundo, né? Então, para resumir, né, o superendividado é aquele que se endividou e se arruinou, ou seja, não tem condições de pagar a sua dívida, o seu sustento não permite condições de pagar a sua dívida, né? Então, e outra questão marcante também que me levou ao convencimento é esse momento das fake news, né? Há uma relação de consumo quando alguém está, assim como nós aqui, né? Assim, as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que te assistem aí cotidianamente, há uma relação de consumo aí naquilo que você oferece, que é um serviço, né, um produto jornalístico, e as pessoas consomem esse produto. Ora, o Código de Defesa do Consumidor diz expressamente que os serviços não podem ameaçar a saúde das pessoas, os serviços têm que ser seguros, os produtos têm que ser seguros. Ora, nada mais inseguro do que um sujeito aparecer num jornal, numa televisão, no YouTube, seja lá onde for, preconizando o uso de armas, né? Incitando ao ódio, informar que a vacina, isso está acontecendo, viu? Informar que a vacina da Covid produz infertilidade nas mulheres, altera o ciclo menstrual. Isso traz insegurança. Isso afeta as desavisadas. Bom, eu quero ter filho e não vou me vacinar. Eu não quero ter meu ciclo menstrual alterado de forma artificial. Enfim, então, Miguel, nós estamos atuando também nessa dimensão. Afora as outras, né? Afora aquelas tradicionais que dizem respeito às relações de consumo. Mas o que nós queremos hoje à frente da Secretaria é fortalecer, aderir à pauta de governo do presidente Lula no campo socioeconômico, né? E ser um instrumento de transformação da realidade do povo brasileiro para melhor. Hoje o consumo se confunde com cidadania, né? Hoje você não consegue definir a cidadania sem estar tratando de consumo, né?
As pessoas são induzidas ao consumo, as pessoas criam necessidades nas pessoas para consumirem. O consumo tradicional era aquele, né? Comida, casa, na escola para os filhos, automóvel, né? Hoje não. Hoje as pessoas se superendividam com bugigangas, com celulares, com televisão, com não sei o quê. Então o nosso papel também é um papel pedagógico, né? De tentar conscientizar as pessoas por um consumo consciente, um consumo maduro, um consumo que nós leve ao superendividamento, nós leve à ruína. É isso. Muito bom, Vadir. Muito bom. Deixa eu trazer uma notícia aqui. Tem a ver, inclusive, com isso que você está falando, uma notícia referente ao Banco Central. Foi publicado ontem, foi divulgado ontem à noite, né? Está circulando mais hoje, um rombo, um prejuízo do Banco Central, de operações do Banco Central. Coloca aí a manchete, ó. Banco Central divulga prejuízo de 298,5 bilhões em 2022. Coloca agora a notícia para eu ler, explicar o que é isso aí. Aquele outro quadro. Guilherme, aquele quadrinho com a notícia. Coloquei no grupo. Aqui, Miguel. Oi. Esse aqui, ó. Coloca aí. São responsabilidades do Banco Central. Aqui, ó. Deixa eu ler a notícia enquanto o Guilherme não coloca. Ó, segundo o órgão, o rombo registrado em 2022 foi causado pelo prejuízo de 326,5 bilhões com as operações com reservas e derivativos cambiais no ano passado. Já as operações da autoridade monetária foram superavitárias de 28 bilhões. Enfim, um prejuízo causado pelo senhor Roberto Campos Neto. E você deve estar acompanhando, Vadir, esse embate entre o presidente Lula, né, que ele está pedindo juros mais baixos, né? A sociedade inteira está pedindo juros mais baixos. Nós temos já vários economistas muito, muito importantes, como André Lara Rezende, explicando que os juros estão errados, né? E é difícil fazer esse embate. Como você vê esse embate? Você acha que o presidente Lula está certo em fazer esse embate? Porque tem a ver com o seu trabalho também, né? Porque esses juros acabam produzindo um rombo na conta do consumidor final, né? O que você acha? Miguel, outro dia eu estava conversando com o Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta, e nós estávamos debatendo exatamente isso. Rapaz, pra você ter uma ideia, os juros aqui eles são contados anualmente, né? Então já é um expediente aí malandro de não ser divulgado com destaque a taxa mensal, né? Então é sempre anual. E aqui no Brasil, ao contrário, aliás, né, divulga sempre a taxa mensal e não a taxa anual. A taxa anual aqui no Brasil é de quase 400%. Só para as pessoas terem uma ideia da enormidade que é isso, do escândalo, né, no Canadá, por exemplo, são 11%. 11% de juros anuais, né? Você deve dar menos de 1% ao mês. No cartão de crédito que você fala, né, Vadir? Cartão de crédito, né? Um cartão de crédito. Que é hoje, rapaz, é o que as pessoas utilizam basicamente para comprar tudo, para comprar comida, para comprar roupa. Sim, comprar coisa na internet, né? Hoje em dia todo mundo compra tudo pela internet. Tem que ter cartão. Né? Cartão. Então isso, o presidente Lula está absolutamente correto, né? Ele está usando o quê? O seu prestígio de estadista, de governante bem-sucedido, identificado pelo povo como um homem que se preocupa com o bem-estar e com o destino do seu povo, né? E corretamente, né, resolveu comprar essa briga, né? Corretamente, né? E espero que continue, né? Não tem cabimento que esse burocrata, né, que aliás tem um DNA do neoliberalismo no sangue, né? Tem um DNA de políticas antipopulares. Ele é neto do tristemente célebre Roberto Campos, né? Ministro da ditadura, ministro da Fazenda na ditadura, né? E que inaugurou políticas econômicas, né, de cunho antipopular,
né? E tinha uma ditadura a seu favor para facilitar isso. Hoje não, hoje nós temos uma democracia. O presidente Lula faz muito bem quando verbaliza um sentimento, como você bem apontou, que é geral, rapaz. Ninguém. Como é que se pode conviver com uma taxa de juros, né, desse tamanho? Né? Como é que um cartão de crédito. Isso gera superendividamento, por exemplo. Né? Então, o presidente Lula acho que fez muito bem, né, em comprar essa briga, em verbalizar essa indignação. Né? Ele tem todo o direito, pô, ele é o presidente da República. Essa taxa de juros prejudica qualquer política econômica séria, né, do interesse popular. Ele tem toda a razão, são as taxas de juros mais elevadas do planeta. E não é só o André Lara Rezende, não. O André Lara Rezende, que é insuspeito, né? Teve uma ligação com o Tucanato, com o PSDB ao longo da sua vida. Né? Não é só ele, diversos economistas de nomeada, diversos economistas, né, de primeiro plano, têm apoiado o presidente Lula nesse sentido, né? E tem apontado que essa taxa de juros é absolutamente inconsequente, absolutamente inapropriada, escandalosa. Né? Então, o presidente Lula fez muito bem quando resolveu abrir o verbo, né, e criticar essa taxa de juros. Ele tem todo o direito e tem o dever de fazer isso. Muito bom. Vadir, sobre o 8 de janeiro, queria te fazer uma pergunta. Né? Os atentados terroristas do 8 de janeiro. Queria saber o que você sentiu quando você viu aquilo, na hora, onde você estava, né? Se não for segredo, onde você estava, como você viu aquilo, né? E para você, qual é a raiz daquilo? Você acha que o sentimento antipolítica, a Lava Jato tem alguma coisa a ver com aquilo? Como você interpretou o 8 de janeiro? Olha, Miguel, você deve lembrar, e diversas amigas e amigos nossos aqui talvez lembrem, naquele dia, eu e Pimenta fomos lá para o Palácio do Planalto. Né? Ele me ligou, no final da tarde, né? Então os palácios já haviam sido destruídos, né, e abandonados lá pelas terroristas. E nós fomos para lá, fomos para o Palácio do Planalto, né, onde Pimenta tem acesso pelo fato de ser ministro, enfim. Rapaz, foi algo, eu fico imaginando que o La Monera tenha ficado parecido no seu interior, né, quando o Allende foi bombardeado, quando os aviões, né, bombardearam o Palácio La Monera. Estava tudo destruído. Tudo destruído. Né? Eles só não conseguiram acesso, não sei porquê, talvez pela blindagem, enfim, ao gabinete do presidente. Foi a única dependência poupada, não poupada, a única dependência a qual eles não conseguiram acessar. Né? O resto foi tudo destruído. Né? Então, Miguel, aquele dia, acho que mostra ali, ele expressa o que vai ser a política nos próximos tempos. Essa ascensão da extrema-direita, ela não é característica exclusiva do Brasil, não é apanágio do Brasil, ela é um fenômeno mundial. Você vê que há pouco tempo, há poucos meses, foi desbaratado ali uma tentativa de golpe de Estado da extrema-direita na Alemanha. Né? Normalmente você não consegue imaginar. Quando se fala em golpe de Estado, você pensa em América Latina, você pensa em Ásia, você pensa em África, você não pensa na Europa, né? Você não pensa nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Que tem uma democracia plenamente consolidada, mas ao mesmo tempo ainda há uma remanescência que algumas conjunturas apresentam, não, aquela remanescência do nazismo. Né? E hoje isso tornou-se um fenômeno mundial. E eu acho que o 8 de janeiro mostra que nós temos que desenvolver o nosso serviço de inteligência que falhou. Falhou por incompetência, falhou por má fé. Miguel, nenhum serviço de inteligência de Estado pode ser militarizado. Os militares não podem tutelar serviços de inteligência. Até porque, sobretudo aqui no Brasil,
essa tutela militar acaba contaminando o arcabouço do serviço de inteligência com essa visão que eles têm do inimigo interno aqui. O militar brasileiro ele trabalha ainda, né, com a noção advina da Guerra Fria do inimigo interno. E o inimigo interno, na visão dos militares brasileiros, é o quê? São os movimentos sociais, o MST. Então, tirar a inteligência, tirar a ABIN do GSI foi uma medida absolutamente acertada, mas, particularmente, eu tenho conversado isso também, o presidente Lula sabe que eu penso isso, colocar na mão da polícia também não é o melhor caminho. Você sai da militarização e entra no policialismo. Inteligência civil, a inteligência do Estado tem que ser civil e ela não se confunde com a atividade militar e com a atividade policial. Não se confunde. Ela tem uma especificidade própria. E, Miguel, além disso, né, temos que resolver a questão desse sentimento que os militares têm, particularmente o Exército, não são nem as Forças Armadas, não, é o Exército. Esse sentimento de tutela, esse sentimento de que eles substituíram o imperador, né, no exercício de um suposto poder moderador que não existe mais. Né? Isso tem que ser resolvido. O artigo 142 tem que ser revogado. Embora a interpretação que eles emprestem seja uma interpretação canestra, que o artigo 142 enseja essa intervenção militar pela qual eles tanto clamam, mas dá margem a isso. E esse artigo 142 ele expressa aquele pacto que os constituintes, né, de 87 e 88 se sentiram coagidos a fazer com os militares. Né? Isso tem que ser extinto. E os militares têm que encontrar, sobretudo o Exército, temos que, a sociedade civil brasileira, o Estado, tem que definir qual é o papel dos militares aqui no Brasil. Né? Então, essa ociosidade deles, esse sentimento de que eles tutelam a política, né, é que isso causa instabilidade, né, isto acentua o DNA golpista, sobretudo do Exército, e chegou a hora de enfrentar, e eu acho que o presidente Lula está disposto a enfrentar. Muito bom, Vadir. Vadir, uma pergunta sobre uma grande dúvida que todos temos, né, sobre quais serão os critérios que o presidente Lula vai usar para indicar o novo Procurador-Geral da República. Eu nem sei, até nem sei direito mais quando vai ser a data exata, né? Mas em breve ele já vai ter. Setembro, eu acho que é agosto, setembro. O mandato do Augusto Aras termina em setembro. Isso. Quais serão os critérios, né? É um cargo-chave, é um cargo com muito poder. Na sua opinião, quais são os critérios que o presidente Lula deveria seguir e como está esse processo, na sua opinião? Miguel, acho que talvez pela distância, né, ainda falta um tempinho aí, até setembro, embora eu tenha a impressão de que o presidente Lula já tem na cabeça uma ideia. Não estou dizendo um nome, mas estou dizendo determinados critérios. Basta ele aplicar a Constituição, do meu ponto de vista. Lembrando que na Constituição podem botar aí uma lupa, podem botar aí uma lente de aumento e procurar, ninguém vai encontrar na Constituição lista tríplice, né, para a escolha do Procurador-Geral da República. Isso é uma escolha exclusiva do presidente da República. E eu espero que assim haja o presidente Lula. Não caia mais uma vez, né, no ardil de escolher numa lista corporativista, porque essa Associação Nacional de Procuradores da República é um órgão sindical, pô. E o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União. Né? Não pode obedecer. E mais, o Ministério Público da União não é composto só por procuradores da República. Tem procuradores do trabalho, procuradores militares, Ministério Público dos Estados. Né? Então, se é para escolher, faz uma consulta todo o Ministério Público, e não meramente uma Associação Nacional de Procuradores da República. Eu tenho a impressão que o presidente Lula aprendeu com a vida, né,
ele viu ali o que significou escolher essa história de primeiro da lista tríplice, né? E eu espero que ele escolha de acordo com critérios constitucionais, e não só isso, mas uma pessoa antenada, uma pessoa que tenha afinidade com o seu programa de governo, pô, né? Botar lá um procurador-geral da República, antigarantista, um sujeito que não preza os direitos humanos, né? Que um neoliberal, um sujeito de direita, de extrema-direita, eu acho que vai ser um equívoco. E não acredito que o presidente Lula vai incorrer nesse equívoco. E, no mais, manda a Constituição. No mais, é seguir aquilo que está previsto na Constituição. Muito bom. Vadir, a gente viu a notícia de que há um novo juiz da vara ocupada pelo ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, a mídia que chama Novo Juiz da Lava Jato. Até não entendi muito essa denominação, porque Lava Jato, em tese, não existe mais, mas enfim, é como a mídia tem chamado, Novo Juiz da Lava Jato, critica ações de Moro e prisão de Lula. Aí, de fato, as notícias mostram que o novo juiz, o novo responsável pela 13ª Vara de Curitiba, é alguém muito crítico às ações de Sérgio Moro, da Lava Jato de forma geral, né? Então, é realmente uma virada de mesa impressionante, uma reviravolta. Como você vê isso? Como você vê a indicação desse juiz, Eduardo Apio, o nome dele? Como você vê? O que significa isso, na sua opinião? Olha, Miguel, é verdade, né? Não é juiz da Lava Jato. Ele vai herdar os processos remanescentes da Lava Jato. A Lava Jato, você já informou corretamente, ela acabou, ela foi extinta aí pelo Augusto Aras, né? E é um juiz de perfil absolutamente contrastante com o Sérgio Moro, né? Com Dallagnol e toda aquela turma de triste memória, né? Que formou a chamada força-tarefa da Lava Jato. E já está recebendo pressões, né? É engraçado que juízes ligados ao lavajatismo, né, estão questionando a indicação dele para a 13ª Vara Federal lá de Curitiba, que é a vara da Lava Jato, né? E questionando no Conselho Nacional de Justiça. Já tem relator, inclusive, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, né? E então vai caber aí, primeiramente, ao ministro Salomão definir essa questão. E eu espero que defina pela legalidade, né? E a legalidade aponta que a titularidade é do Dr. Apio, né? E tenho a impressão que esse pessoal inconformado, ligado à Lava Jato, não se trata só de preservar essa triste simbologia, né? Manter a 13ª Vara nas mãos de lavajateiros e lavajateiras, né? Eu tenho a impressão que isso aí obedece a um certo temor de que o novo juiz exponha as entranhas, né, de procedimentos de Sérgio Moro no seu contubérnio, né, imoral com o Deltan Dallagnol, né, exponha a público de maneira oficial, né? Então não é simplesmente uma vaza-jato, mas a partir da própria atuação jurisdicional, vem a público, né, lançar luz, né, sobre aquele período tenebroso, né, em que Sérgio Moro exerceu a jurisdição de maneira inconstitucional, ilegal, arbitrária, né, como hoje todo mundo sabe, né? Sérgio Moro hoje é o juiz mais moralizado do planeta. Vadir, anos atrás, poucos anos atrás, né, o presidente Lula estava preso, a Lava Jato estava no seu auge, Sérgio Moro era um herói nacional, dando palestras no Brasil, no mundo todo, ganhando prêmios, prêmio da Globo, né, prêmio do ano, homem do ano na Globo. Você estava lá nas trincheiras, né, denunciando. Você imaginava que a gente fosse chegar nesse momento?
com o Sérgio Moro desmoralizado, apesar de eleito, infelizmente, mas desmoralizado junto à comunidade jurídica, o presidente Lula eleito, né, e a Lava Jato desmoralizada. Você pensava que a gente fosse chegar nesse momento? Olha, Miguel, primeiro eu tenho uma certa tendência ao pessimismo, né? Então, dificilmente, até por força disso, eu chegaria a essa conclusão. Nós lutávamos para que isso acontecesse. Isso é uma coisa. Muitas vezes você trava um combate sabendo que vai perder. Você trava o combate porque tem que travar o combate, né? Mas que um dia essas imposturas da Lava Jato seriam reveladas, nós tínhamos muita esperança e tínhamos uma espécie de convicção de que isso ia acontecer, mas não tão cedo. Até porque esse momento aí que você está revelando e que me envolve, não existia Vaza Jato ainda, né? Não existia Operação Spoofing, né? Os diálogos não vieram à tona. Eu passei a ter essa certeza depois, eu confesso, né? Depois que os diálogos foram revelados, aí, não, agora vai ser a nossa vez, né? Agora a gente vai desmascarar essa turma. Mas, sinceramente, naquele momento, não, né? Naquele momento era manter vivo o presidente Lula, manter vivo o seu legado, né? E continuar denunciando. Era o papel que nos tocava. Vadir, você mencionou aí o papel da inteligência, a importância da inteligência, né? Inteligência com I maiúsculo, né? Como serviço de inteligência do Estado. Muito boa a sua colocação, que não pode ser nem militar, nem policial, né? É uma coisa maior que isso, né? Uma coisa estratégica. E você, como aí o alto secretário do Ministério da Justiça, e a gente identifica ainda que no Brasil temos ainda um problema no setor judiciário, muitos procuradores, muitos juízes não são muito comprometidos com o regime democrático, com o garantismo, né? A gente tem um problema ainda que originou a Lava Jato, né? E há um temor, às vezes, que isso possa voltar, mas a gente viu que durante o processo de luta contra o lavajatismo houve uma luta de inteligência muito feroz, né? Como o Lênin Streck gosta de falar, uma luta epistemológica muito feroz, que muitas vezes o grande público não viu, né? Porque ficou ali, às vezes, restrita à própria comunidade jurídica, mas foi uma luta muito feroz, uma luta sangrenta até. Como você acha que o Ministério da Justiça deve participar agora que a esquerda voltou ao poder, pode participar acelerando empoderando esses atores e investindo na inteligência para a gente conseguir diluir esses remanescentes golpistas e lavajatistas que ainda existem incrustados no Estado brasileiro? Miguel, são áreas diferentes, né? As atribuições do Ministério da Justiça. Acho que ninguém sabe disso aqui, então eu vou te dar aqui em primeira mão. Durante a transição, eu me reuni algumas vezes com agentes, servidores da ABIN. Me procuraram. E aí nesse diálogos da melhor qualidade, né? E esses diálogos me convenceram dessa visão que eu expus aqui a você, né? E eu conversei com o ministro Flávio Dino sobre isso. Olha, a gente podia trazer transformar uma das secretarias que seriam extintas lá no Ministério da Justiça, transformar em secretaria de inteligência, né? Ou então convencer o presidente Lula a criar uma secretaria de inteligência com status ministerial, à qual estaria vinculada a ABIN. Infelizmente, o presidente Lula não, pelo menos até agora, não concordou com isso. Ele deu um passo importante, que é tirar a ABIN da GSI. Isso foi uma medida correta, fundamental, levou para a Casa Civil. A vida vai mostrar se isso é suficiente ou não, né? Talvez não seja. Porque o que também eu quero enfatizar a você e a quem está aqui nos assistindo,
eu acabei não concluindo esse raciocínio, a extrema-direita não joga o jogo da democracia. Né? E a tendência da extrema-direita, inclusive aqui no Brasil, e isso está sendo detectado, então isso não é uma ilação simplesmente de análise política, é descambar para o terrorismo mesmo. É descambar para assassinatos, explodir bomba. Né? E aí não vai bastar a repressão, porque a repressão vem depois. A repressão ela tem que se antecipar, e a repressão a esses grupos ela vai ser resultado de um serviço de inteligência eficiente. Vai ter que ser resultado disso. Então, assim, a extrema-direita já joga em alguns países, até joga dentro das chamadas 4 linhas, né? Como aquele idiota gostava de dizer. Né? Você vê na França lá, os Le Pen, né? Eles disputam a eleição, eles não pregam a derrubada do Estado. O problema deles é xenofobia, são outras mazelas, né? São outras distorções. Mas aqui não, aqui é não aceitar mesmo, né? O resultado das urnas, não aceitar o jogo democrático, né? E estabelecer a estética da violência, né? Que isso é que marca, né, a extrema-direita historicamente nos dias atuais. Então, Miguel, vamos ver. Né? O primeiro passo foi dado, passo positivo de tirar essa tutela militar, né? Foi dado. Agora vamos ver como é que a ABIN, livre das amarras, né, do militarismo, como é que ela vai se comportar daqui para frente. Muito Tem bom, muita Vadir. gente lá, viu, cara? Muita gente eficiente, muita gente inteligente. Eu tenho mantido até hoje diálogos com eles, né? São diálogos muito importantes. Né? Muito bom. Muito bom, Vadir. Vou encerrar por aqui a nossa conversa, encerrar aqui o Jornal da Fórum por hoje. Desejar um bom carnaval para todos. A gente volta só na quarta-feira. Segunda, terça a gente vai ficar de folga. Então, grande abraço para todo mundo. Boa diversão, bom descanso para todo mundo. Para você também, Vadir. Bom descanso para você. E até a próxima. Obrigado. Um abração aí a todo mundo. Bom carnaval para todas e todos aí. Eu vou ficar recolhido aqui, estudando, lendo, pesquisando, me preparando aí para o combate aí, depois da folia. Abração. É isso aí. Abraço, Vadir. Guilherme, pode fechar as cortinas, por favor. Abraço, pessoal.